Mais cedo, eu trouxe uma palavra e eu quero trazer essa mesma palavra agora para vocês. Eu comecei a palavra das 18 contando um pouquinho do meu testemunho do ano de 2025. E eu quero perguntar para você, como tem sido o teu ano de 2025? Olha para o teu irmão e fala assim, como tem sido o teu ano de 2025? A minha palavra que eu vou trazer para você, eu quero falar um pouquinho para você sobre o meu ano de 2025, porque esse ano de 2025, de longe, é o ano mais difícil que eu já passei na minha vida. É o ano onde eu estou passando por uma provação que é sem medidas. E a única coisa que eu faço é dar glória a Deus por tudo isso que está acontecendo. Talvez você não compreenda ainda, mas eu quero falar para você que nós precisamos glorificar o Senhor em todas as circunstâncias. Eu quero falar para você que é tanta provação que quando a gente, eu até brinco lá em casa, quando eu penso que estou saindo de uma, chega em outra. Essa semana minha esposa mandei uma mensagem para minha esposa ficou agoniada, eu comecei a acalmar ela e rir, e ela, tu faz rir, eu disse, eu vou fazer o quê? Eu vou dar glória a Deus por tudo que está acontecendo. E eu quero falar, a grande maioria da igreja sabe que eu tenho um problema muito sério na minha coluna e que eu viajo para fazer tratamento. O meu ano de 2025 começou por assim, quando chegou no mês de maio, quero que você preste bastante atenção no meu testemunho. Talvez vai fazer sentido para você no final do culto. Quando chegou no mês de maio, que é o mês do meu aniversário, eu tinha que fazer uma perícia para poder eu continuar recebendo o meu salário, o meu benefício. E bem no dia que era para mim fazer a minha perícia, que era o dia do meu aniversário, eu tive que pegar um carro e viajar a mais de 1.100 quilômetros de distância, porque a minha mãe adoeceu bem no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, a minha mãe entrou em coma e eu me vi desesperado dentro de uma sala de hospital, aonde eu olhava para ela, olhava para os médicos olhavam para mim e falavam assim, a sua mãe, ore a Deus, porque se a sua mãe sobreviver hoje é um milagre, mas se ela sobreviver hoje, 8 horas da manhã, nós vamos conseguir dar bolsa de sangue para ela, porque ela estava com anemia muito severa. E foi uma noite de tormento bem no período do meu aniversário. E sabe, e passou esse período, passou o mês e entrou o começo de junho. No começo de junho, a minha filha, ela faz aniversário. 7 dias depois do aniversário da minha filha, minha mãe falece. Tive a maior perca da minha vida. Eu quero falar isso para você, que talvez você ainda não entendeu. Eu quero dizer para você que depois que minha mãe faleceu, com 30 dias quase perdi minha esposa num acidente de ônibus, vindo de Teresina, o ônibus capotou. Quase com 30 dias, quase fiquei viúvo também. E foi uma série de situações que foram acontecendo, e eu sempre analisando, e o meu foco sempre foi olhar para o Senhor. Olhe para o teu irmão e fala assim, em tudo. Não, olhe dentro do olho dele e fala assim, em tudo você deve dar graças a Deus. E não para por aí, gente. Não para. Semana atrasada, a minha filha, a mais velha, que eu criava, do nada chegou em casa, olhou para nós sem problema nenhum, sem briga, sem nada, chegou para a gente e disse assim, tô indo embora. Não deu tchau nem para a Silmara. Pegou as coisas, foi embora. E foi a última vez que a gente conversou. E a semana passada eu descobri 2 novos diagnósticos médicos na minha vida. E detalhe, tem dos 2 diagnósticos, segundo os médicos, disse que não tem cura, que eu vou ficar com isso o resto da vida. Eu não quero, eu não aceito, porque eu sei que eu tenho meu Deus. E o outro, eu posso expor para vocês que
Talvez você não compreenda, minha esposa vai me matar, mas eu vou falar porque vai ficar gravado. E eu sei que Deus vai fazer o milagre. Um dos diagnósticos diz que para poder eu ser pai é só através de um milagre. E eu sei que eu vou viver esse milagre. Porque eu já sou pai de uma, eu posso ser pai de outro. O mesmo Deus que me entregou uma filha vai me entregar outra. Então eu quero falar para você uma coisa. Como tem sido o ano de 2025 para você? Talvez você olhe para mim e diz assim: ah, pastor, o senhor está com muitos problemas, o senhor está desmotivado. Não, ei, eu não estou desmotivado. Eu estou feliz porque eu sei que eu tenho um Deus que nunca me abandonou. Eu tenho um Deus que nunca vai me abandonar. Eu tenho um Deus que está cuidando de mim nos mínimos detalhes. E eu quero falar para você como você se depara quando você passa diante as provas. Como você se depara quando você passa diante os seus problemas. Como você encara a situação que você está vivendo hoje. Talvez você olhe para mim e diz assim: ah, pastor, mas o senhor é servo de Deus. Eu quero falar para você. A única diferença entre eu e você é o título de pastor. Apenas isso. Você crê em Deus? Eu também creio. Você ouve a palavra do Senhor? Eu também ouço a palavra do Senhor. Você adora o Senhor? Isso é prova que você está aqui. Eu também adoro. Mas eu quero falar para você, ei, não são as circunstâncias que aconteceu. Não é as coisas que estão acontecendo que vai parar a minha vida. Eu quero falar para você como você tem se importado diante das dores que têm acontecido durante esse ano na tua vida. Como você tem se comportado. Você é daquela pessoa que quando a nuvem chega, quando o problema chega, você é a primeira pessoa a sair do controle e esquecer que a sua vida tem um Deus poderoso que pode fazer um milagre a qualquer momento sobre sua vida. Ou você é aquela pessoa que acaba se desesperando e abandonando tudo. Eu quero dizer para você, por mais que você olhe para mim e diga assim: ah, o pastor está desmotivado. Eu quero dizer para você, filho, mesmo diante das dores, mesmo diante das percas, mesmo diante dos problemas, eu sou uma prova viva, sabe de quê? Do cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente está pertinho do Senhor, a gente vê, eu sempre brinco, a gente sente o calor do Senhor, a gente sente o cuidado do Senhor. E eu quero dizer para você, é mediante as dores, é mediante os momentos mais difíceis que a gente consegue sim ter um relacionamento com o Senhor. Eu tenho uma palavra para trazer para você, e o tema da minha palavra hoje é o poder da dor. Olhe para o teu irmão e fala assim: a dor nunca foi para te parar. Fale para ele: a dor nunca foi para te travar. Fale para ele mais uma vez: a dor nunca foi para te matar. Fala assim: a dor é para te preparar para o propósito do Senhor que tem sobre tua vida, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? No livro de Romanos, no capítulo 8, versos 28, fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha para o teu irmão mais uma vez e diz assim: você ama Deus? Olha para mim aqui, eu quero te perguntar: você ama Deus? Se você ama Deus, tem um propósito esperando você. Eu quero falar isso para você. Existem momentos que Deus nos livra da dor, filho. Existe momento que Deus nos livra da fornalha. Existe momento que o Senhor nos tira dos locais aonde a gente precisa sair. Existe momento que o Senhor chega como um alívio para nós. Mas sabe, eu posso dizer para você, ei, existe momento que Ele permite que nós passe por uma prova de fogo. Sabe por quê? Porque é no fogo que é purificado o ouro. Porque é no fogo que é arrancadas as impurezas. Porque é no fogo que somos forjados. É no fogo que somos transformados.
Talvez você não entende, mas eu quero dizer para você, ei, talvez você pergunta, talvez você fica olhando para você e diz, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Eu não consigo sair, eu não consigo uma resposta. Mas eu quero falar para você, sabe por quê? Porque Ele sabe que o fogo, que a prova que você está passando, nunca foi para te destruir, e sim para trazer uma vida sobre você. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Então eu quero falar algo para você. Ninguém gosta da dor, estou certo? Ninguém vai gostar da dor. Ninguém gosta de estar com dor. Ninguém deseja uma dor. Mas todos nós passamos pela dor. Todos nós, sem exceção. Eu que estou falando para você, é o último que está aqui dentro dessa igreja, ou já passou por uma dor, ou vai passar. Mas eu quero falar para você, hein? Entenda que o propósito da dor nunca foi sobre matar você. Nunca foi. Deus, às vezes, Ele quer usar essa situação para amadurecer você para o nível maior que está te esperando. Talvez você está agarrado tanto aos problemas, agarrado tanto às dificuldades, agarrado tanto ao que está acontecendo, que está esquecendo de olhar para a solução. Eu quero dizer para você, ei, a prova sempre é mais fácil a gente passar quando a gente está perto do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da prova. Ele vai estar com você e vai o quê? Fazer com que você seja aprovado. Vocês estão comigo? Não, tá fraco. Vocês estão comigo? Eu quero falar para você, o Espírito Santo, ele tem falado forte comigo. Ele tem queimado no meu coração sobre eu entender que a dor, ela nunca vai ser o fim. Porque a dor, ela sempre vai ser o quê? A ponte para o algo novo. Olhe para o teu irmão e fala assim, meu irmão, a dor é a ponte para o algo novo de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, a dor não está autorizada a destruir. Por mais que seja dolorosa, por mais que seja doída, eu quero falar para você, ela não está autorizada a destruir você. Ela está autorizada apenas a refinar você. Ela está autorizada apenas a moldar você. Ela está autorizada apenas a alinhar você ao seu propósito. Está na hora de você entender que a dor revela quem nós somos. Às vezes abrir a boca e dizer que nós somos fulano, que nós somos isso, que nós somos aquilo, no momento de alegria é muito fácil. Quando nós estamos vencendo também, é muito fácil nós falarmos coisas e dizer que somos vencedores. E quando a prova vem, e quando a dificuldade vem, no livro de Isaías, capítulo 48, versos 10, diz assim, eis que refinei você, mas não como a prata, provei você na fornalha da aflição. Fala assim, misericórdia. Tá fraco, fala assim, misericórdia. Mas eu posso te dizer algo. Às vezes Deus, Ele quer refinar você, porque dentro de você ainda tem uma impureza que está impedindo você de ter uma intimidade com Ele. Vocês estão comigo? Se eu estou passando por essa prova, é porque o Senhor está me ensinando algo. E eu entendo algo, sabe uma coisa que eu sempre tenho pedido a Deus? Deus, me dá dependência sua, eu quero ser dependente. Então, a resposta chegou. Você quer ser dependente, irmã? Quero. Então tome aí. Ei, igreja, entenda uma coisa. Quando tudo vai bem, é fácil sorrir. Quando tudo vai bem, é fácil abrir a boca e falarmos que confiamos em Deus. Mas e no dia que a dor chega? No dia que nós descobrimos que aquilo que a gente queria não aconteceu, que aquilo que nós sonhamos não pode não chegar, que aquilo que a gente não queria perder se foi. É nesse cenário assim nebuloso que nós vamos entender algo. É nesse cenário também, assim nebuloso, que muitas pessoas acabam se afastando do Senhor, perdendo o seu propósito. Mas eu quero dizer para você, ei, não é
numa noite escura que você tem que perder a sua fé. Não é numa noite nebulosa que você tem que deixar as suas palavras ir embora. Se você é um homem de fé, na noite nebulosa, as tuas palavras, elas têm que ser verdadeiras. As mesmas palavras que você falava na alegria, tem que ser as mesmas palavras na hora da aflição. Vocês estão comigo? Olha para o teu irmão e fala assim: está com o pastor? É no aperto que nós vemos o nosso coração. E eu te pergunto, onde está o teu coração? Igreja, onde está o teu coração? O teu coração está firmado em Deus? Ou está firmado na circunstância? Eu te pergunto mais uma vez, ei, o teu coração está firmado em quem? Em Deus? Se o teu coração estiver firmado em Deus, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Meu Deus, eu estou sozinho aqui pelo jeito. Eu vou falar de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Então, se eu amo a Deus, a situação que eu estou passando é apenas uma ponte para eu chegar no bem que o Senhor tem para mim. Posso ouvir um amém? Então entenda isso, eu quero falar para você. É no silêncio de Deus e no sofrimento que percebemos se confiamos nele ou não. Isso é sério. Você tem orado e não tem tido a resposta. Você tem colocado o teu joelho declarado e aquilo que você quer não chega. E eu te pergunto, você vai parar? Se você vai parar, isso só mostra que as suas palavras apenas eram palavras de momento. Mas eu quero lhe perguntar, o que a sua dor tem revelado para você? O que a sua provação, a sua prova tem revelado para você? Você tem se tornado uma pessoa frágil ou você tem confiado no Senhor? Se eu confio no Senhor, eu não vou me abalar, porque eu sou como um monte de Sião, que permaneço firme até ele vir ou até eu ir onde ele. Você está me entendendo, igreja? Se eu confio no Senhor, eu sou como um monte que não se abala. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, você não tem que se abalar, você tem que confiar no Senhor. Não, fala mais forte, fala para ele, fala assim: ó, você não pode se abalar, você tem que confiar no Senhor. Entenda isso, a dor ela gera uma transformação, igreja. Eu quero até chamar o louvor para subir. A dor gera uma transformação em nossas vidas. 2 Coríntios 4,17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ei, o sofrimento leve e momentâneo. Ei, entenda uma coisa: por mais que venha algo sobre você, isso vai ser momentâneo. A dor não é uma sentença de morte sobre você. A dor é uma semente, ela nunca vem para terminar a sua história. Se você está passando por algo e acha que vai morrer, ei, você não vai morrer. Sabe por quê? Porque essa dor é apenas a semente que vai inaugurar a nova fase na tua vida. A nova fase. A nova vida. Você será transformado quando estamos no meio da luta. Parece que é impossível nós enxergar além da dificuldade. É ou não é, igreja? É ou não é? Fala a verdade, é ou não é? Não é difícil nós enxergarmos? Mas eu posso te falar algo. Aquele que confia em Deus entende que por mais que não está vendo, entende que Deus está trabalhando no invisível. Sabe por quê? Porque a vontade dele vai ser sempre boa, vai ser sempre perfeita e vai ser sempre agradável sobre nossas vidas. Deus, ele trabalha no invisível. Sabe para quê? Para usar a sua dor como ferramenta para moldar você e lhe botar no seu propósito.
Eu posso te fazer as perguntas aqui, igual eu fiz ainda há pouco. O trigo, ele só se vira pão quando ele é moído. Eu estou certo? Estou certo, igreja? O trigo, ele só se vira pão quando ele é moído. A azeitona só pode dar azeite quando ela é prensada. O ouro só brilha quando vai para o fogo. Agora olha para o teu irmão e diz assim: e você? Fala para ele: e você? Fala para ele mais forte assim: e você? Olha para ele e fala assim: é no processo doloroso que nasce a maturidade, o caráter, a fé, e você se torna inabalável. Amém? Então acho que você não entendeu. Eu vou falar para você mais uma vez. É no processo doloroso que nasce a maturidade. É no processo doloroso que você é transformado, que o seu caráter é transformado. É no processo doloroso que a sua fé é aumentada. É no processo doloroso que você se torna inabalável. Porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu posso ouvir um amém? É sobre isso, igreja. Então, tá difícil, pode vir o que for, eu tenho o meu Senhor. A dor não está autorizada a destruir você. Fala para teu irmão, diga assim: a prova, fala assim, ó, a prova que você está passando não está autorizada a te destruir. Não está. Mas ela está autorizada, sabe o quê? A te transformar. Pegou? Ela não te destrói, mas ela te transforma. Ela não mata você, mas ela faz com que você arranque de dentro de você, extraia de dentro de você o melhor de você. Entenda isso. Entenda, eu quero falar para você. Tá na hora de você entender que o processo que você está passando é para amadurecer a sua vida, para transformar você. Eu quero que você levante a sua mão, assim como na celebração das 18. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão nesse momento. Eu quero declarar na sua vida que a dor que está passando sobre você, que a dor que você está sentindo, ela está empurrando você para a maturidade. Que a dor que você está passando está moldando o teu caráter. Que a dor que você está passando está alimentando a tua fé. Que a dor que você está passando está te tornando inabalável. Eu declaro que você irá colher o melhor dessa terra, porque o Senhor está com você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se é para Jesus, bate forte. Aleluia. A dor abre caminho para a vitória e esperança. A dor abre caminho para a vitória e esperança. É do fogo que somos purificados. O livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 3, diz que o ourive purifica os levitas como é purificado o ouro. Não precisa projetar, porque nem está na passagem, Deus me deu agora. Que é purificado o ouro. Mas eu quero falar para você, presta atenção para mim. Sabe por que que tem a prova? E sabe por que que tem o fogo? Porque você é precioso. Você é preciosa. Deus, Ele quer extrair de você o melhor que tem em você. Deus, Ele não aceita fazer com que você viva longe dEle. Por isso Ele prefere extrair o melhor de você. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Eu posso falar para você, a dor não é o último capítulo da sua história. Talvez você não quer sair do seu quarto. Talvez você não quer sair da sua cama, da sua rede. Talvez o dia, quando amanhece, você vai querer trabalhar, vai aos empurrão, porque você não tem energia.
porque você não tem força, porque as coisas estão ali ao seu redor e você vê que tudo está lhe destruindo. Mas eu quero dizer para você, ei, ainda não é o seu fim. Salmos 30, verso 5, a parte B diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Declara comigo, vamos falar assim. Fala assim: um choro pode durar uma noite, mas a alegria chega lá em casa de manhã. Tá fraco, vamos de novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega na minha vida ao amanhecer. Aleluia. Tem que receber isso, você tem que declarar com fé. Você tem que declarar. Ei, a dor ela abre o espaço para a esperança, porque ela nos ensina a olhar além do que conseguimos enxergar. Ei, talvez você está enxergando destruição, talvez você está enxergando percas, talvez você está enxergando um mundo cinza, sem cor. Eu quero dizer para você, e mesmo assim, ainda existe um Senhor que está a te esperar para voltar, fazer a sua vida florescer. Eu quero falar para você que uma bela época existia 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso está no livro de Daniel, no capítulo 3. Não precisa nem projetar. Mas uma bela época existiam esses 3 jovens que estavam a adorar o Senhor. E chegou um decreto e eles ousaram a desafiar o rei. E eles receberam o decreto de morte. E existiu a primeira prova. Eu quero falar para você. Talvez você está aqui passando pelo fogo. E eu quero dizer para você: Sadraque, Mesaque e Abednego foram condenados a ir para a fornalha. Sabe, quando nós lemos no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 24 e 25, nós vemos o rei Nabucodonosor dizendo: não era 3 que nós lançamos no fogo, na fornalha? Se era 3 que nós lançamos na fornalha, por que é que tem um quarto agora? E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Ei, presta atenção para mim. No fogo, você acha que você está sozinho, mas Deus está contigo dentro do fogo, andando com você, mediante a prova, Ele está com você. Eu posso falar para você também, sabe de quê? Do momento em que os discípulos estavam no barco. Eu posso trazer essa situação para você. Os discípulos dentro do barco, no meio de uma tempestade, desesperado. Chuva, barulho, vento, onda, desespero. Eu tenho aqui a minha analogia, que os discípulos deviam estar: meu Deus, eu vou morrer, Jesus está dormindo, eu vou morrer, a água está vindo, isso e aquilo. Até que acordam Jesus. Jesus, o senhor não está vendo que o barco está para virar? Jesus, por que o senhor está dormindo? O senhor não está vendo que eu estou na tempestade? O senhor não está vendo, o barco está balançando? Jesus acorda e olha para a tempestade e diz assim: vento, te acalma. Chuva, cessa. Tempestade, para. Sabe o que é que eu entendo? Por mais que a gente esteja no meio da tempestade, por mais que a gente esteja passando por dificuldade, sempre vai ter um Jesus ali pronto para dar a resposta que nós precisamos. Você está entendendo? Eu quero falar para você, hein? Jesus, ele olhou e disse assim: tempestade, pare. Talvez você está aqui hoje, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, mas não tem olhado para Jesus. Eu vou mais a fundo ainda com você. Talvez você venha aqui de domingo a domingo,
e a tua vida continua do mesmo jeito. Eu quero dizer para você, tá na hora de você sair do deserto.